Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Estamos iniciando mais um devocional, iniciando mais um dia que o Senhor preparou para nós. Esse é o dia que o Senhor fez, esse é o dia que o Senhor está nos entregando como dádiva, como presente. Vamos aproveitar esse dia ao máximo, porque é isso que Deus deseja. Que possamos viver esse dia intensamente, porque é o dia preparado por Ele. Ele nos acordou, nos trouxe aqui mais uma vez, para nos dizer que a obra que Ele começou, Ele ainda vai concluir, ainda vai terminar. Então acorde animado, acorde com a sua expectativa alta, porque quem te chamou para a vida é o próprio Deus, que dele emana vida para mim e para você. Vamos viver plenamente, porque essa é a vontade perfeita do Senhor. Amém? Todos os dias às 6 horas da manhã temos aqui o nosso devocional, o momento que separamos para estar com Deus, para aprender mais da sua palavra. Amém? Sejam todos bem-vindos. Bem-vinda, Dona Heloísa. Seja bem-vinda, Deus abençoe. Bom dia, Aline. Seja bem-vinda. Bom dia, Rosa. Seja bem-vinda. Bom dia, Thaís. Bom dia, Rose. Bom dia, William, meu amigo. Seja bem-vindo. Deus nos abençoe. Vamos caminhando, vamos juntos para mais um dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Vamos entrando, vamos chamando mais pessoas e vamos começar o nosso devocional. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom, a voz tá boa, tá saindo direitinho aí para vocês. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda. Bom dia, Lucas, seja bem-vindo, querido. Deus os abençoe. Bom dia, Ailton, seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Obrigado, Dona Heloísa. Vamos começar o nosso devocional. A palavra de Deus, ela está aí para nos ensinar. A palavra de Deus está aí para nos mostrar o caminho. A palavra de Deus, ela é perfeita. Bom dia, Mônica. A palavra de Deus é tudo aquilo que Deus quis deixar registrado, para que eu e você possamos ter como referência, como exemplo, como guias. Quando Paulo escreveu sua carta a Timóteo, bom dia, Marisa, seja bem-vinda, querida. Quando Paulo escreveu sua carta a Timóteo, ele deixou muito claro que a palavra de Deus, ou seja, toda a escritura, toda a palavra de Deus, ela foi inspirada através do Espírito Santo para nos ensinar, para nos corrigir, para nos educar em justiça e nos preparar para a boa obra. Isso está em Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Essa é a razão da palavra de Deus, para nos instruir. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje eu vou usar a palavra de Deus como sempre fazemos no devocional. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, querida. Como sempre fazemos no devocional, tudo tem que ser baseado na palavra de Deus, tudo é através da palavra de Deus. Eu jamais quero falar coisas aqui que seja fruto do meu pensamento, seja fruto daquilo que eu acho ou deixo de achar, não. Todo devocional, bom dia, Gabi, seja bem-vinda, querida. Todo devocional, bom dia, Cláudia, seja bem-vinda. Todo devocional, ele parte da palavra de Deus. Se não são apenas pensamentos humanos, e eu não quero isso. Eu quero que eu e você possamos ser toda manhã alimentados, alicerçados por essa palavra, que é a palavra de Deus, que nos completa, que nos preenche, que nos ensina. Deus é bom e Ele deixou a tua palavra para que através dela possamos viver e ser orientado para uma vida plena no próprio Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre alguns passos importantes para o nosso crescimento e para as nossas conquistas.
Entenda que eu e você nascemos para vencer. Eu e você nascemos para dar certo. Deus não nos colocou no mundo à toa. Deus não nos fez perdedores. O fato de estarmos vivos, o fato do Senhor ter misericórdia e nos permitir que acordamos para mais um dia. Estamos aqui de manhã, em plena segunda-feira, acordado pelo Espírito Santo para ouvir a palavra de Deus. Isso já é uma vitória. Isso já mostra que somos mais que vencedores, porque estamos alicerçados em Cristo Jesus. Bom dia, Norimar. Bom dia, Rê. Nascemos para isso, para vencer. Não admita nada diferente disso. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser filho e filha de Deus. E é isso que nós somos quando cremos naquele que nos criou, naquele que nos fez. Partindo disso, tenha certeza que você nasceu para crescer a cada dia. Você nasceu para conquistar a cada dia. Só que não podemos crescer e conquistar as coisas de qualquer jeito. Deus espera de mim e de você alguns passos importantes para que a gente possa crescer de forma saudável, para que a gente possa crescer de forma madura, para que a gente possa crescer sem vacilar, crescer plenamente na graça, no Espírito, na bondade e na maturidade que vem do Senhor para nossas vidas. E hoje esse é o nosso devocional, passos para grandes conquistas, conquistas na vida espiritual e conquista na vida pessoal humana. Afinal de contas, não temos como negar a nossa carne. Quando eu falo carne, é a nossa vida terrena, a nossa vida no corpo. Não temos como negar, é ingenuidade, é falta de maturidade se isso fizermos. Nós vivemos num corpo, esse corpo tem necessidades, esse corpo precisa se alimentar. Nós temos dentro de nós a alma, que é a central das nossas emoções. Elas precisam ser trabalhadas, vigiadas, ela precisa ser transformada. Nós temos o Espírito, que é o nosso relacionamento com Deus, que é onde a gente está ali firme com Deus. Precisamos encarar essa realidade e precisamos saber quais são os passos que nos faz crescer de forma madura no Espírito e crescer de forma madura na nossa vida pessoal. Bom dia, Cris. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. E eu quero começar lendo com vocês um texto que está em Zacarias, capítulo 4. É um texto que eu meditei nessa palavra na sexta-feira. Na verdade, esse devocional ele foi construído na sexta-feira, quando eu meditei nessa palavra. Sabe, queridos, é um desafio que eu faço para vocês. Não há necessidade de fazer, só se você achar que é importante para você, tá? É só um conselho que eu vou dar aqui. Sempre que eu leio a palavra de Deus, sempre que eu medito na palavra de Deus, eu sempre tenho um caderno do meu lado. Porque a palavra de Deus é a boca de Deus para mim e para você. A palavra de Deus é a voz de Deus para mim e para você. Como a gente sempre comenta, Deus ele fala de diversas formas. Às vezes Deus pode falar através de pessoas, ok? Às vezes Deus pode falar através de sonhos. Às vezes Deus pode falar através de situações, de sentimentos, de convicções. E tanto os sonhos quanto o que a pessoa falou, quanto as circunstâncias. Amém, Cris. Deus abençoe. Você deve pegar tudo isso que você ouviu e colocar na palavra. A palavra deve ser o seu filtro. Agora, Deus sempre, não às vezes, Deus sempre vai falar através da palavra. Então, sempre que eu pego a Bíblia para ler, eu já vou com uma grande expectativa de que Deus pode falar comigo naquele momento, quando eu estou lendo um versículo, quando eu estou lendo uma porção da palavra. Por isso o caderno do lado, porque quando eu sinto e tenho a convicção de que Deus me mostrou algo, falou algo ao meu coração através do Espírito Santo, eu anoto, eu escrevo.
Os devocionais, geralmente, eles não são feitos da noite para o dia. Apesar de algum ou outro, sim. Mas a grande maioria é uma construção da leitura da palavra de Deus. Então, quando a gente lê a palavra de Deus com um caderno do lado, a gente tem essa facilidade de perceber que quando Deus falou com você, anota e depois reflita naquilo que você anotou, medite naquilo que você anotou. E esse versículo, Zacarias capítulo 4, versículo 6 ao 10, falou muito ao meu coração na sexta-feira, e eu anotei no meu caderno e fui construindo até ontem esse devocional de hoje, Passos para Grandes Conquistas. E eu extraí desse pequeno versículo, dessa porção da palavra, alguns passos que Deus me mostrou através da sua palavra, que me ensinou, e eu quero compartilhar com vocês, que são pontos importantes, chaves importantes para o nosso crescimento espiritual e pessoal. Livro de Zacarias. Livro Zacarias, capítulo 4, versículo 6 ao 10. Bom dia, Ana, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Marta. Bom dia, Ela. Diz assim a palavra de Deus. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então, o Senhor me falou, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim, saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grandes alegrias ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse, estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. Zacarias era um sacerdote e ele falou com Zorobabel sobre algumas coisas importantes em relação ao templo, em relação às coisas que estavam acontecendo no templo. Mas, nessa pequena porção da palavra, nós podemos extrair grandes princípios e chaves importantes para o nosso crescimento espiritual, pessoal, para grandes conquistas, que nascemos para isso, nascemos vitoriosos, nascemos para conquistar, nascemos para vencer. Entenda que você é um plano de Deus que já deu certo. Por isso você está vivo, porque você é um plano de Deus que já deu certo. Você só precisa entender isso, que você é vitorioso em Cristo, que você é vitorioso em Cristo, e que você não está peregrinando nesse mundo, andando nesse mundo à toa. Você está aqui, nesse mundo, pela permissão de Deus, e Ele quer que você cresça a cada dia. O nosso objetivo é nos tornarmos semelhantes a Cristo todos os dias, vivendo como Cristo deseja que vivamos, vivendo como Cristo viveria no nosso lugar. Entenda isso. Você não é um caso perdido, você não é uma coisa que não deu certo, não. Entenda uma coisa, se você não desse certo, você não teria acordado. Deus te acordou hoje pela manhã através do seu Espírito, reafirmando o compromisso com você, dizendo, a obra que eu comecei ainda não acabou. Levanta, tem uma vida pela frente, um dia maravilhoso surgindo. Cresça em mim, conquiste em mim, diz o Senhor. Entenda que você nasceu já para dar certo. Você nasceu para ser vitorioso. E você já é. Não é uma coisa que irá acontecer. É uma coisa que já está acontecendo. A sua vitória, ela existe a cada dia. E ela vai crescendo e se tornando uma realidade a cada dia. Bom dia, André. Bom dia, Mira. Sejam todas bem-vindas. E surge uma pergunta diante desses versículos que lemos. Quantos de nós gostaríamos de participar de grandes conquistas? Participar de grandes crescimentos espirituais e pessoais?
E nesse devocional de hoje eu vou falar sobre uma pessoa chamada Zorobabel. Poucas vezes falam sobre esse personagem, poucas vezes falam sobre essa pessoa, mas foi uma pessoa muito abençoada e muito usada por Deus. Deus o chamou para fazer grandes coisas, conquistar grandes coisas. Entenda que a palavra de Deus, ela não está aí à toa. O que está escrito nela é exemplo para mim e para você. Entenda que Deus é capaz de realizar coisas maravilhosas através da sua vida, através de você. Deus quer te usar, Deus quer fazer de você um instrumento para que o reino dele continue expandindo, crescendo. Às vezes as pessoas acham que o chamado, às vezes as pessoas acham que a questão de ter um ministério é só na vida de um pastor ou de uma pastora. Não. Onde você está é o chamado de Deus para a sua vida. Onde você está é um local onde Deus gostaria que você realmente estivesse, para ser luz e reflexo do reino que você representa, do reino que você é filho e filha. Então, aonde você estiver, o trabalho que você estiver fazendo, Deus está te usando para que o nome dele seja glorificado nesse lugar. E ele usou Zorobabel para que ele pudesse realizar grandes coisas. Nessa passagem que lemos, eu encontrei pelo menos 5 chaves importantes que mudaram a vida de Zorobabel e com certeza pode mudar a minha vida e a sua vida, nos fazendo enxergar a nossa conquista e o nosso crescimento de uma forma diferente e perceber que a cada dia que passa estamos mais maduros, estamos mais fortalecidos, estamos mais plenos em Deus. Esse é o objetivo. Deus quer sempre que avançamos, que cresçamos na graça, no conhecimento, debaixo do seu favor e daquilo que ele tem como plano de vida. E a primeira coisa que podemos extrair desses versículos que lemos, a primeira coisa que podemos... Bom dia, Jean, bom dia, Rodrigues, seja bem-vindo, todos vocês, Deus abençoe. A primeira chave importante para o nosso crescimento e para as nossas grandes conquistas é a seguinte: dependa do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo. No verso 6 de Zacarias 4 que lemos, diz assim: não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Traduzindo, para que eu e você possamos entender melhor isso, não é pela sua força, não é pelo que você acha, não é pelo que você pensa, não é pelo que você deseja, não é pela sua vontade, mas é exclusivamente pela vontade do Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que devemos nos mover, é pelo Espírito Santo que devemos falar, é pelo Espírito Santo que devemos agir, é pelo Espírito Santo que devemos sentir, é pelo próprio Espírito Santo que devemos pensar. Quer crescer, quer ter grandes conquistas na sua vida, deixe o Espírito Santo agir completamente na sua vida. Dependa do Espírito Santo para tudo. O Espírito Santo não é uma coisa que você ainda vai conquistar. O Espírito Santo não é uma energia que você ainda vai obter, não. O Espírito Santo é uma pessoa que habita em você desde o momento que você tem Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, como a sua entrega completa para Ele. O Espírito Santo habita em você. Tanto é que é o Espírito Santo que te trouxe aqui nessa manhã. Ou você acha que você está nesse devocional por vontade própria? Não, você está aqui porque o Espírito Santo lhe trouxe. O Espírito Santo lhe acordou. E é por ele que você deve viver. Dependa exclusivamente do Espírito Santo para tudo. Não por força nem por violência,
mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ele está dizendo para mim e para você nesta manhã, viva pelo meu Espírito. Sabe, queridos, a gente tem um poder tão grande dentro de nós, que às vezes não temos noção disso. Não temos noção disso. Você não tem noção do que você é capaz de realizar, de conquistar, de fazer através do Espírito Santo na sua vida. Então deixa o Espírito Santo te guiar. A minha oração nesta manhã é que os teus ouvidos estejam sensíveis à voz do Espírito. E é por ele que você deve andar, é por ele que você deve viver, é por ele que você deve caminhar. Sabe, queridos, a palavra de Deus deixa muito claro para mim e para você que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo no terceiro dia, o mesmo Espírito que trouxe Jesus Cristo da morte, habita em mim e em você. Você tem noção disso? Você já parou para pensar nesse privilégio de ter esse mesmo Espírito que esteve em Cristo, o ressuscitando, o trazendo da morte para a vida ao terceiro dia? O mesmo Espírito habita em você, habita em mim. Então a primeira coisa para você ter grandes conquistas na sua vida, para você ter grandes realizações, porque foi para isso que você nasceu, para você crescer, dependa completamente do Espírito Santo para tudo. Quer ser vitorioso a cada dia? Dependa do Espírito Santo. Deus entregou uma missão para o Zorobabel e disse que ele não poderia fazer isso pela sua própria força. Deus deu uma missão para ele e disse: não é pela força, não é pela violência que você vai fazer essas coisas, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Você tem uma missão na sua vida, que é ver o reino de Deus crescer, ver o reino de Deus se expandir através da sua vida. E você só pode fazer isso, e só deve fazer isso, pelo Espírito Santo. Sabe, eu fiquei pensando quando eu li isso, que Deus disse isso para Zorobabel, porque Deus sabe que gostamos de fazer as coisas do nosso jeito. Deus sabe que gostamos de ter o controle da nossa vida na nossa mão. Mas Deus também sabe que isso sempre nos frustrará. Por que a tristeza? Por que a frustração? Por que o medo? Por que a angústia? Por que a ansiedade? Porque isso é reflexo de tentar levar a vida do nosso jeito, de tentar fazer as coisas na força do nosso braço. O sofrimento nada mais é do que a consequência de tentarmos viver uma vida que não é nossa, uma vida que é a vida de Deus, que pertence a Ele. Então deixa o Espírito Santo governar a sua vida. Deixa o Espírito Santo conduzir os seus passos. E tenha certeza que você terá uma vida tremenda, maravilhosa. O Deus que estava presente na vida de Zorobabel é o mesmo Deus que está presente na minha vida e na sua vida. Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente Deus. Ele não muda, Ele é imutável. A gente muda, os nossos sentimentos mudam, os nossos pensamentos mudam, a nossa geografia muda. Hoje estamos aqui, de repente amanhã estamos em outro lugar, mas Deus não muda, Deus é imutável. E Ele vem nessa manhã dizer para mim e para você: ei, deixa eu fazer, deixa eu trabalhar, deixa eu conduzir a sua vida, viva pelo meu Espírito, diz o Senhor. Porque Deus não quer que tenhamos uma vida frustrada. Deus não quer que tenhamos uma vida angustiada. Por isso Ele diz: dependa do meu Espírito, deixa eu viver por você. Deixa eu viver em você. Primeiro passo para uma vida vitoriosa, uma vida de grandes conquistas. Dependa completamente
do Espírito Santo. Completamente. É através do Espírito Santo que você vai viver grandes conquistas, vai ter grandes crescimentos na sua vida espiritual, na sua vida humana, na sua vida pessoal. Quer ver a sua família bem? Dependa do Espírito Santo. Quer ver o seu trabalho fluindo? Depende do Espírito Santo. Quer tomar decisões certas na vida? Depende do Espírito Santo. Quer viver bons relacionamentos? Dependa do Espírito Santo. Quer viver no centro da vontade de Deus? Dependa do Espírito Santo. Bom dia, Clero. Seja bem-vindo. Bom dia, Vilma. Seja bem-vinda, querida. Quer ter uma vida plena? Dependa do Espírito Santo. Amém? Vocês estão comigo? Segundo passo, segunda chave importante que aprendemos com esse texto que lemos de Zacarias 4. Primeira chave, dependa do Espírito Santo. Segunda chave, não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. Geralmente, quando não vivemos sendo guiados pelo Espírito Santo, as circunstâncias não são tão agradáveis assim. Não olhe para as circunstâncias. O versículo 7 que lemos de Zacarias 4, o versículo 7 nos diz assim: quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Olha que tremendo esse versículo. Deus está dizendo para Zorobabel o seguinte: não olhe para a montanha, não olhe para os obstáculos, não olhe para as coisas que aparecem diante de você, não olhe para os gigantes, porque em você eles se tornarão planícies, vivendo pelo meu Espírito, dependendo do meu Espírito. Fique tranquilo, não perca tempo com os obstáculos da vida, porque em sua vida eles se tornarão planícies. Deus está deixando bem claro aqui: não olhe para as circunstâncias, deixa que dela cuido eu. Siga o seu caminho, continue a sua trajetória, continue dependendo do meu Espírito, continue marchando, continue se dedicando a mim, continue orando, continue se entregando, e deixa que das montanhas, dos gigantes, dos obstáculos, cuido eu, diz o Senhor. Então, a segunda chave importante para o seu crescimento, para as suas grandes conquistas, para o seu avanço em Deus, não olhe para as circunstâncias. Deus está deixando bem claro para os desafios da sua vida o seguinte: quem vocês pensam que são? Deus nessa manhã diz para os seus desafios, para os seus problemas, para os seus questionamentos, para os seus medos, para a sua ansiedade, para os seus obstáculos. Deus está dizendo nessa manhã para eles todos: quem vocês pensam que são? Em Amira, em Agi, em a Vilma, em todos vocês, em a Cláudia, em Fernando, se tornarão planícies. Se tornarão planícies. Creia na palavra de Deus. Isso não sou eu que estou falando. Isso é a pura palavra de Deus que está nos ensinando nesta manhã. Não olhe para as circunstâncias, porque elas se tornarão planícies na sua vida. Sabe, eles estavam cansados, desanimados, fracos. Zorobabel tinha um compromisso no templo, nas coisas que ele tinha para fazer, mas ele tinha uma montanha de dificuldades. E eu acho que Zorobabel passou pela cabeça dele, como passa pela nossa: como eu vou fazer isso? Como eu vou realizar isso? Como eu vou ultrapassar essa montanha? Como eu vou ultrapassar esse vale? Como eu vou resolver essas coisas? Como eu vou fazer isso? Como eu vou realizar? Ei, para de perguntar.
Deus já está dizendo: quem você pensa que é na vida do meu filho, diz o Senhor. Então Deus está dizendo nessa manhã: quem você pensa que é montanha? Quem você pensa que é dificuldade? Quem você pensa que é medo? Quem você pensa que é pensamentos contrários? Quem você pensa que é circunstâncias contrárias? O Senhor está dizendo que diante dele, desse filho, diante de todos vocês que estão aí online comigo, diante da minha vida, Deus está dizendo hoje, nesta manhã, que tudo isso vai virar uma planície. Deus vai deixar isso tudo como uma planície para que você continue caminhando. Bom dia, Dani querida, seja bem-vinda, Deus abençoe. Então descansa no Senhor. Se você quer ter grandes conquistas na sua vida, se você quer crescer espiritualmente, se você quer crescer na sua vida pessoal, com a sua família, com o seu trabalho, nos seus negócios, não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. Então a segunda chave para o nosso crescimento: não olhe para as circunstâncias. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Sabe, começa a profetizar para a sua vida esse versículo. Esse versículo que eu li, que é o versículo 7 de Zacarias, capítulo 4, versículo 7, que diz: quem você pensa que é uma montanha? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Comece a profetizar para a sua vida e no lugar do nome Zorobabel, coloca o seu nome. Comece a dizer quem você pensa que é e fala o nome da sua dificuldade. Fala o nome daquilo que te atrapalha, que são essas montanhas que estão diante de Zorobabel. E no nome Zorobabel, coloca o seu nome. Então comece a falar quem você pensa que é. Ó montanha majestosa, diante de Fernando, você se tornará uma planície. Diante de fulano de tal, se tornará uma planície. Comece a profetizar na sua vida. A tua palavra tem poder. Deus quer que você proclame. Deus quer que você fale. No Salmo 34, versículo 19, diz assim: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Ele não está falando de algumas, ele está falando de todas. Bom dia, meu amor, seja bem-vinda, Deus abençoe. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas essas montanhas, todos esses vales, todos esses sentimentos contrários, todas essas circunstâncias, todas essas vozes contrárias, Deus nos livra de todas. Tenha fé. Fortaleça a sua fé nessa manhã. Caminhe pela fé. Realize pela fé. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20, Jesus deixa muito claro. Isso são palavras de Jesus. Se tiver fé como um grão de mostarda, direis para este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Por quê? Porque nada vos será impossível. Gente, a fé que nós temos, ela move montanhas. A fé que nós temos quebra muralhas. A fé que nós temos despedaça correntes. A fé que nós temos, ela cura a nossa alma, o nosso espírito. A fé que nós temos nos faz vencer a cada dia. Ei, cadê a sua fé? Não pare. Nós somos o povo que não retrocede. Nós somos um povo que avança. As montanhas se tornarão planícies, diz o Senhor. Você nasceu para vencer, você nasceu para crescer, você nasceu para conquistar. Existem dificuldades? Existem problemas? Existem, não podemos negar, não podemos ser infantis, mas devemos encarar todas essas coisas na certeza de que Deus é por nós
E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, queridos, como eu gostaria que essa palavra penetrasse no coração de vocês. Isso me deu um ânimo quando eu fiz esse devocional, me deu um vigor, me deu um renovo. Vamos crescer, vamos conquistar. Em Deus tudo é possível. Em Deus tudo é possível. Creia, querido, que tudo que tem impedido você de chegar à vitória, toda montanha que está na sua frente, ela se moverá de lugar pelo poder do Espírito Santo, através da sua fé ativa, da sua fé plena em Jesus Cristo, porque tudo é possível àquele que crê. Eu não sei qual é a montanha que você está enfrentando, se é na vida financeira, se é na vida conjugal, se é familiar, se é enfermidade, se é desânimo, se é tristeza, eu não sei qual é a montanha que está diante de você, mas eu sei que diante de Deus ela se tornará uma planície, diante de Deus ela sairá da sua frente e você continuará caminhando a sua jornada. Amém, queridos? Terceira chave que aprendemos quando lemos o versículo de Zacarias, o capítulo 4. Terceira chave para que possamos crescer em Deus, para que possamos crescer na nossa vida e conquistar grandes coisas. Proclame as bênçãos do Senhor. Essa terceira chave é fundamental. Proclame as bênçãos do Senhor na sua vida. O que você tem falado para você mesmo? O que você tem proclamado para o seu coração? O que você tem proclamado para a sua mente? O que você tem proclamado para a sua realidade de vida? Proclame as bênçãos do Senhor para a sua vida. Continuando no versículo 7 de Zacarias 4, versículo 7, diz assim: ele colocará, Zorobabel, colocará a pedra principal. Era o início da construção ali. Ele colocará a pedra principal. E ele colocará a pedra principal em gritos, dizendo: Deus abençoe, Deus abençoe. Ele proclamou, quando ele colocou aquela pedra, que foi a pedra principal para a construção. Quando ele colocou a pedra, quando Zorobabel colocou aquela pedra ali, na hora que ele estava colocando, ele disse: Deus abençoe, Deus abençoe. Ah, queridos, há um princípio aqui que não podemos deixar passar. As palavras, elas criam, as palavras, elas realizam, as palavras das bênçãos do Senhor se tornam realidades na nossa vida. Sabe, pela palavra Deus criou o mundo. Ele diz: haja luz e houve luz. As suas palavras vão criar o mundo que você quer viver. As suas palavras vão criar a realidade que você quer viver. Entenda isso, porque as suas palavras têm poder. Então abençoe seus filhos, abençoe sua casa, abençoe sua vida financeira, abençoe sua vida profissional, abençoe seu cônjuge, abençoe seu marido, abençoe sua esposa, abençoe as coisas que Deus te deu, abençoe as coisas que você já conquistou, abençoe, derrame as bênçãos de Deus na sua vida, proclame: Deus abençoe, Deus abençoe. Provérbios capítulo 18, versículo 21 nos diz: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Eu vou repetir. Provérbios 18, 21 nos diz: a morte e a vida estão no poder da língua, a quem bem utiliza, come do seu fruto. Quer realizar grandes conquistas? Quer crescer espiritualmente? Quer crescer em Deus? Quer que a sua vida cresça, flua? Profetize as bênçãos do Senhor na sua vida. Não deixe se impressionar por aquilo que você acha, por aquilo que você vê e acha que não vai conseguir. Grite,
Grite, Deus abençoe. Mude as circunstâncias pela sua palavra. Deus te deu uma ferramenta poderosa, que é a sua língua, que é a sua voz. Então, utilize da melhor forma, porque através das coisas que você fala é que você vai criar a sua realidade, que você vai criar o seu mundo. O que você tem falado? O que você tem proclamado? Entenda que o povo hebreu não conquistou a terra prometida por causa da murmuração, por causa da reclamação, daquela geração toda que saiu do Egito. Só 2 daquela geração conquistaram a terra prometida, Josué e Caleb. Por quê? Porque eles falaram, Deus abençoe, Deus é comigo, vou nessa força, vou debaixo dessa vontade, Deus é por nós, Ele é o Senhor dos exércitos. Eles profetizavam para a vida deles, para a família deles, ao ponto de Josué, num determinado momento da vida, dizer, eu e minha casa serviremos a Deus. O que você tem proclamado na sua vida? O que você tem dito na sua vida? Olhe para o seu cônjuge e diga, Deus abençoe. Olhe para o seu filho e diga, Deus abençoe. Faça com tudo aquilo que te pertence, tudo aquilo que Deus te deu. Diga, Deus abençoe. E eu digo para vocês nesta manhã, que Deus vos abençoe. Que Deus vos abençoe plenamente e profundamente. O meu maior desejo é ver vocês bem todos os dias, na graça, no favor de Deus, crescendo cada vez mais no conhecimento da palavra e tendo uma vida plena no Senhor. Esse é o meu maior desejo para vocês nessa manhã. Por isso eu vos digo, Deus vos abençoe. O quarto passo e o penúltimo que aprendemos nessa porção da palavra, para que a quarta chave para que a gente possa ter grandes conquistas, crescer em Deus na nossa vida. Não abandone o projeto que Deus colocou nas suas mãos. Não abandone o projeto de Deus para a sua vida. O versículo 9 de Zacarias 4 diz assim, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, e as suas mãos também terminarão. Eu vou repetir, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos, ele colocou aquela pedra dizendo, Deus abençoe, e as suas mãos também o terminarão. Não abandone no meio do caminho aquilo que Deus te deu para fazer. Não abandone os projetos que Deus tem para a sua vida. Viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez plenamente, dando um passo de cada vez, abençoando esse dia e termine, vá até o fim daquilo que Deus colocou para você realizar. Nunca esqueça, Deus é capaz de concluir a obra que Ele começou na sua vida. E Ele quer que você conclua também aquilo que Ele deixou como sua responsabilidade. Existem coisas que pertencem a Deus, que Ele faz, mas existem coisas que pertencem a nós e que nós fazemos. Lembre-se, caminhamos juntos com o Senhor, realizamos juntos com o Senhor. Deus, Ele ressuscita, mas quem tem que tirar a pedra somos nós. Com Lázaro foi assim. Entenda que a nossa parte, que é para ser feita, aquilo que é nossa responsabilidade, não espere do Senhor, porque Ele não irá fazer. Agora, aquilo que é impossível, aquilo que não é da nossa ossada, aquilo que não compreendemos e que não conseguiremos fazer, tenha certeza que Deus vai realizar, porque Deus é capaz de concluir aquilo que Ele começou. Amém? Eu não sei o que está te impedindo de conquistar e de crescer, mas Deus vai agir e vai dizer para você que milagres vão acontecer, porque Deus é Deus de milagres. Entenda que a obra que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. Então aquilo que Ele colocou na sua mão, vá até o fim, realize, porque é dessa forma que o nome dEle será glorificado na sua vida. Viva no centro da vontade de Deus, na certeza de que você irá cumprir tudo aquilo que Ele pediu para fazer.
Zorobabel, fez o fundamento do templo. E Deus já deixou bem claro que por essa mesma mão que colocou o fundamento do templo, irá terminar. Amém? Quinta chave, última chave para o nosso crescimento. Não despreze as pequenas coisas. Isso é extremamente importante. Não despreze os pequenos começos. Não despreze as pequenas coisas. Sabe, Zorobabel começou desprezando as pequenas coisas. Mas Deus deixou bem claro. Deus deixou bem claro. No versículo 8, diz assim: pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Era só uma pedra. Era só uma pedra de fundamento. E essa pedra se tornou um grandioso templo. Um grandioso templo nas mãos de Zorobabel. Não despreze os pequenos começos. Não despreze as suas pequenas atitudes, porque através dela Deus prosperará. Através dela Deus realizará. Dê os primeiros passos. Faça o que tem que ser feito. Não importa o pequeno ato que for, não deixe de fazer, porque é isso que Deus espera de você. É isso que Deus espera. Não despreze as pequenas coisas, pois temos um Deus grande, acima de todas as coisas, que vai pegar dessas pequenas coisas e vai fazer uma grande obra na sua vida. Amém? Não despreze. Eu quero finalizar esse devocional lendo com você duas promessas que Deus nos traz nessa manhã. Duas promessas que Deus traz para a minha vida e para a sua vida. A primeira está no livro de Jó, capítulo 8, versículo 7, que diz assim: o seu começo parece modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Eu vou repetir. O seu começo parece modesto. É apenas uma pedra, é apenas um fundamento. Mas o seu futuro será de grande prosperidade. Amém? Isaías capítulo 51, versículo 2 diz assim: olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. Olha que incrível isso. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e os tornei muitos. Aquilo que você tem de pequeno na sua vida, Deus irá multiplicar. Aquele passo que para você de repente é insignificante, é pequeno, Deus vai realizar grandes coisas. O seu começo vai parecer modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Talvez você se sinta agora um só, mas Deus vai te multiplicar e vai fazer você realizar grandes coisas, conquistar grandes coisas e crescer de uma forma tremenda, onde o nome do Senhor será glorificado. Quer ter uma vida de realizações, de conquistas? Quer crescer no Senhor? Dependa do Espírito Santo. Não olhe para as circunstâncias. Proclame as bênçãos do Senhor. Não abandone os projetos de Deus e não despreze as pequenas coisas, os pequenos começos. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Eu espero que seja uma palavra de vida. Eu
Eu espero que seja uma palavra que possa te chacoalhar e fazer você entender que essas 5 chaves são extremamente importantes para que eu e você possamos crescer no Espírito, crescer na graça do Senhor, crescer e conquistar coisas tremendas que Deus tem para mim e para você como plano de vida, como propósito para nós. Amém, queridos? Que esse devocional seja um bálsamo para a sua vida. Vamos orar para que Deus possa nos abençoar e para que esse novo dia que está começando seja repleto da graça, da bondade, do amor de Deus e que o Espírito Santo esteja nos guiando neste novo dia, para que possamos fazer somente aquilo que agrada o coração de Deus, somente aquilo que vai nos fazer viver plenamente os propósitos e os planos dele para nós. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, continuamos na Tua presença essa que nos transforma, presença essa que não nos deixa ficar do mesmo jeito que começamos esse devocional, porque diante da Tua presença tudo é possível, diante da Tua presença tudo se realiza, tudo se faz novo. Por isso estamos aqui cheios de alegria, de gratidão, pelo fato do Senhor ter nos acordado, no fato do Senhor nos trazer aqui diante da Tua presença nesse devocional. E isso só aconteceu porque esse dia, esse momento, o Senhor já tinha marcado na nossa vida. Nada acontece por acaso, tudo tem um propósito, tudo tem uma razão. E a razão de estar na Tua presença é porque queremos aprender mais e mais do Senhor. Queremos que o Senhor seja realmente a razão, o motivo da nossa existência. Por isso estamos aqui, te louvando, engrandecendo o Teu nome. Obrigado, Pai. Obrigado por este momento, obrigado por essa palavra. Essa palavra nos ensinou que é possível, sim, a cada dia crescer mais e mais no Senhor. É possível, sim, a cada dia conquistar grandes coisas, porque nascemos para vencer, nascemos para dar certo. Estamos dando certo graças ao Teu Espírito que está em nós. Obrigado por nos ensinar que precisamos depender completamente do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa ser o nosso guia, o Espírito Santo possa ser o nosso farol, nos mostrando onde devemos pisar, onde devemos caminhar. Eu te peço, Pai, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à voz do Espírito. Tira de nós tudo aquilo que impede, tudo aquilo que atrapalha de um relacionamento verdadeiro contigo e que possamos estar livres de todas as amarras de pensamentos, de sentimentos e viver uma vida tranquila, dependente do Teu Espírito em nós. Obrigado por nos ensinar que não devemos olhar para as circunstâncias, porque todas as montanhas, todos os obstáculos, tudo aquilo que está diante de nós vão ser aplainados e teremos um caminho tranquilo a seguir, porque o Senhor está conosco, o Senhor está presente na nossa vida e o Senhor está trabalhando. Obrigado, Pai, por nos ensinar que devemos profetizar na nossa vida, proclamar bênçãos e bênçãos. Que Deus abençoe, Pai, a nossa casa, que Deus abençoe a nossa família, que Deus abençoe os nossos filhos, que Deus abençoe os nossos sonhos, os nossos projetos, que Deus abençoe o nosso trabalho, que Deus abençoe as nossas mãos que realizam coisas, que Deus abençoe os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que Deus nos abençoe completamente. Obrigado por nos ensinar a proclamar as Tuas bênçãos sobre a nossa vida. Obrigado, Deus, por não nos deixar abandonar os projetos que o Senhor tem para cada um de nós. Que possamos continuar firmes nesses projetos, nesses sonhos que o Senhor colocou no nosso coração. Oh, Pai, que jamais viemos a desprezar os primeiros passos, os primeiros começos, que jamais venhamos a desprezar a pedra que está sendo colocada na nossa vida por uma grande construção, por um grande levantar e agir de Deus, que possamos vencer a cada dia na Tua presença. Obrigado por esta palavra, Pai. Uma palavra como essa nos traz de volta para o trilho, nos traz de volta para o caminho certo. Pai, eu peço que o Senhor abençoe agora cada casa,
cada família que está online agora comigo. Que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles, sobre a sua casa, sua família, seus filhos, seus negócios, que eles possam viver hoje cada vez mais dependente do Espírito, não olhando para as circunstâncias e proclamando vitórias e grandes coisas na vida, na casa e na família deles. Pai, eu te peço que tudo aquilo que não provém da tua vontade caia por terra agora em nome de Jesus Cristo, e que só haja espaço para a tua presença, só haja espaço para a tua paz, paz essa que excede todo entendimento, e que eles possam ser sempre fortificados, alicerçados na tua palavra. Obrigado, Pai. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra, que esta unção, que essa presença sua visite cada um deles que assistirão depois, e que eles possam ser fortalecidos por elas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus eu agradeço. Obrigado, Pai. Que este novo dia que está começando seja cheio das tuas bênçãos, da tua graça, do teu favor, e que possamos caminhar com segurança nesse novo dia, onde o Senhor vai nos orientar e nos mostrar por onde caminhar e o que devemos fazer. Ao chegar no final do dia, possamos dizer: obrigado, até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe, que Deus possa fazer essa palavra ecoar durante o dia de hoje no coração de vocês, que vocês sejam completamente cheios do Espírito Santo. Amém? E continuamos o nosso desafio da leitura do livro de Salmos. Hoje vamos ler o Salmo 48. Continue lendo, continue meditando na palavra de Deus. E para quem está chegando agora, fica aqui o meu bom dia, que Deus abençoe. Vai ficar gravada essa live aí no meu perfil. Para quem não assistiu, eu te desafio a assistir, que foi um devocional maravilhoso, uma palavra que Deus tem colocado no meu coração e que me abençoou muito. Eu tenho certeza aí que abençoou outras pessoas também. Não deixe de assistir, não deixe de assistir. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. É sim, Marta, Deus é tremendo. Deus é sem palavras, Deus é glorioso. Eu amo cada dia mais o meu Senhor e o meu Salvador, cada dia mais, né? Deus é muito bom. Amém, queridos? E se Deus assim permitir, estaremos aqui amanhã para mais um devocional e mais uma palavra e uma oração, e que vamos continuar o nosso dia cheio da presença de Deus. Amém, queridos? Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por vocês estarem aqui todos os dias. Eu amo vocês, cada um de vocês em Cristo, e minha oração é que vocês tenham uma vida plena, cheia da graça e do favor de Deus. Amém? Que Deus os abençoe e até amanhã.